sempre aqui, os que fazia tempo que eu não via. É um prazer ter vocês aqui, vê-los aqui. Ficamos muito felizes com vocês aqui hoje. Para quem está aqui internado, como eu, desde cedo, continuamos os estudos. Estamos aqui hoje com a presença de Humberto, também que já deu uma aula maravilhosa aqui de manhã. Hoje ele vai falar para a gente sobre as nossas formas mentais, um tema muito bacana. Queria pedir para o Humberto vir aqui em cima e nos encantar mais uma vez. Obrigada, Humberto. É isso aí. Obrigado, tio. Pessoal, bom dia. Vocês já perceberam como é bom ter amigos, né? E amigas que nos massageiam o ego, que é uma beleza. Essa aqui é a realidade. Bom, o tema que nós trouxemos como proposta para as nossas reflexões, como você já viu o título, Nossas Formas Mentais, na realidade, de uma maneira bastante sintética, nós estamos trazendo recomendação de Jesus sobre o nosso processo de vigilância daquilo que nós pensamos, porque aquilo que nós pensamos, claro que nós vamos ver aí em etapas diferenciadas, aquilo que nós pensamos, evidentemente, materializa a nossa existência, né? Se reflete na nossa existência. E é a recomendação do próprio Jesus quando falamos na questão de vigilância, porque nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 26, ou 26º parágrafo, ou 41, que ele nos diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Houve aí uma certa interpretação equivocada em relação a essa questão da carne ser fraca, porque se colocou a questão da carne como uma subjugadora do espírito, que a gente já vai ver. Mas, veja, inicialmente ele diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós já percebemos há muito tempo que nós somos tentadas só naquilo que a gente gosta, não é verdade? Porque aquilo que a gente não gosta, nós não somos tentados. Uns são tentados diante da mesa, não da mesa, mas aquilo que está sobre ela. Outros são tentados em relação à questão da língua, não é? Que nós sempre lembramos aqui, desculpe a repetição, da mensagem de André Luiz, que se chama A Língua. Você pode até encontrar ela em separado na internet, que diz que à medida que nós usamos ela, principalmente falar mal da vida alheia, apesar dela ser um músculo, ela não cresce, né? Olha que beleza, porque toda a musculatura nossa cresce com exercício, a língua não. O Deus é perfeito, né? Incrível. Graças a Ele. Mas, enfim, nós somos tentadas naquilo que nos toca, né? Seja emoções, sentimentos, interesses, etc., é naquilo que nós somos tentados. Por isso que a vigilância está sobre. E quando ele coloca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a relação da carne fraca não necessariamente é só daquilo que a influência da carne, do corpo em nós, espírito. Estar pronto, ele está querendo dizer que nós estamos num processo de maturidade que se inicia, evidentemente, no período, não exatamente na chegada dele, mas no período da chegada dele, se inicia um processo de maturidade espiritual, aonde, por isso ele diz, o espírito está mais maduro. Por quê? Essa maturidade, evidentemente, se não estivesse, ele não teria vindo naquele período. Não é verdade? Nada na dimensão espiritual de espíritos com essa capacitação, lembrando que ele é um espírito crístico, responsável por esse planeta e todas as suas demais dimensões, significando dizer que se não fosse o período adequado, ele não teria vindo. Então, ele vem no momento que nós como humanidade, seja desta ou de qualquer dimensão relativa a ela, estávamos prontas para recebermos, não a figura de Jesus, mas os seus ensinamentos, pela condição de termos alcançado, através do processo evolutivo, né, essa maturidade, que ela se dá gradativamente.
só recebemos as informações do Evangelho Redivivo, né, que foi classificado como Espiritismo, porque nós tínhamos maturidade para receber essas informações, né, ou seja, reviver o cristianismo com um nível de informação adicional e que não vai ter um término. Nós teremos sempre, não novidades, mas sempre mais ensinamentos para nos estruturar cada vez melhor. Então essa é a condição que Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne ainda, os interesses, né, e tudo aquilo que diz respeito ao planeta e aos interesses imediatos, que é o ponto fraco. Então é o espírito. Claro, você vai dizer assim, mas o organismo causa interferência no espírito? Sem sombra de dúvida. Em Jesus, não causava mais, porque espíritos com grande evolução, eles têm pleno domínio da matéria, pleno domínio. Né? Então Jesus não devia ter problema de resfriado, gripe, essas coisas que são às vezes corriqueiras, não é? E que para nós, meninos, elas, quando são um resfriado, para nós são mortais, né? As nossas amigas não entendem. Quando a gente também está passando fome, também é um processo próximo do desencarne, né? Porque nós somos frágeis, essa que é a realidade, né? Elas não sabem, mas nós somos frágeis. Quando a fome, então, é uma coisa de uma fragilidade impressionante. Mas o fato é que e que você resolve dando comida para ele, tá? Aí, simples. O fato é que causa influência no nosso estágio evolutivo? É evidente que causa. É óbvio que causa. Ainda causa. Não tanto quanto, porque também há esse domínio sobre a matéria. Mas não tanto quanto, mas ainda causa. Não é verdade? Os incômodos no período feminino, situações que nós descrevemos aí, como uma gripe, um resfriado, um alimento que não é bem digerido ou não está em boa condição, nos afeta. Aliás, os estudos nos mostram que nós temos 2 cérebros, né? Um que está aqui e outro que está aqui, no estômago, no intestino, essa região que tem plena influência. E tem. Ao você se alimentar e não se dar bem com aquilo que de repente tomou como café da manhã, né, como desjejum, ou almoço, ou jantar, te tira do normal. Né? Se é de manhã, o dia, por vezes, é um dia com difícil administração. Mas, no entanto, nós, como espíritos sobre a matéria, já temos, a não ser que a gente se deixe dominar por completo, mas nós já temos um nível de administração razoável. Por isso que Jesus vai dizer há mais de 2000 anos, o espírito está pronto. A carne ainda tem o seu processo de interferência. Sim, sem dúvida. E se nós deixamos ela influenciar, além daquilo que nós somos como usufrutuários, usufrutuárias, porque não nos pertence, não é verdade? Nós somos usufrutuários, usufrutuárias. Aliás, não só do corpo, dos bens divinos, porque pertence a Deus, né? Nós utilizamos. O que acaba acontecendo é que o nosso padrão de emissão mental, já da nossa parte para com aquilo que nos cerca, com o nível de influência que fazemos e com as influências que recebemos, porque tudo é troca, além de permitirmos que o corpo acabe interferindo ainda mais, criam situações para nós, no individual ou no coletivo, que são muito, muito sugestivos, e André Luiz vai trazer nessa obra Nosso Lar, logo no Nosso Lar, que é a primeira obra desse espírito através da psicografia do Chico, ele já nos traz, né? Nos dizendo verdadeiras maravilhas, a começar da própria cidade onde ele reside. Esse, claro, que é uma figura já devidamente montada, trabalhada, etc., por uma equipe canadense que fez todo o trabalho de efeitos especiais do filme Nosso Lar para o diretor Wagner de Assis. Interessante notar que ela todo baseado nessa obra, Cidade no Além. Que nós damos algumas referências,
porque é interessante quando você for pesquisar. Cidade no Além é uma obra de Egorina Cunha, em conjunto com Chico Xavier. Ela tinha desdobramento consciente, ela se desdobrava, ia até a cidade do nosso lar, os espíritos, né, mostravam, que é o Lúcio, mostrava para ela a cidade e detalhes da cidade. Quando ela retornava, totalmente consciente do processo, né, ela fazia os desenhos. Claro, como ela não tinha o dom, né, não era desenhista, a qualidade dos desenhos são simplórios, no entanto, muito ricos. Inclusive tem o mapa da cidade, você está vendo aí um dos desenhos que ela fez, que é a localização do nosso lar. É interessante notar que vale a pena, você vai encontrar esta obra para adquirir, ou você encontra em PDF, inclusive na internet, que vale a pena o estudo, porque você vai, se estudou Nosso Lar, você vai fazendo a relação. E é interessante nós termos uma obra dessa, porque vai que no desencarne o seu GPS não funciona, pelo menos você já tem um mapa, não é? Se localiza. Aquelas faixas ali todas, seria a Terra, não é? Isso, a gente já... O número 2 seria a área umbralina. Exato, e o 3 também. Mas o fato é que essa ilustração, que faz parte também dessa obra, vai nos mostrar esse cinturão mais escurecido, um outro menos, né? E a cidade localizada em forma de estrela, interessante que é em forma de estrela de Davi, né? Porque a cidade, Nosso Lar, ela não é uma cidade espírita, ela é uma cidade ecumênica. Você tem católicos, espíritas, judeus, etc. Ela é ecumênica. É como, por exemplo, nós vivemos aqui em Deerfield, você tem sinagoga, você tem o KSSF, etc, etc. Não é verdade? Na realidade, ela está localizada, por isso aquelas muralhas, etc., porque ela é uma cidadela, né? Com muralhas, por conta de ela estar localizada nesta região que não é inferno dos espíritas, mas que é pura e simplesmente sustentada, mantida por padrões mentais que se linkam, que são semelhantes, não são iguais. Então, por isso que a gente, o indivíduo que faz o processo, não precisa desencarnar, do desdobramento natural através do processo do sono, pode conhecer em atividades de assistência, regiões dessa natureza, ou vai para outras instituições para prestar serviço, etc. Mas por que essas regiões ainda existem? Porque elas nada mais são do que os reflexos dos nossos pensamentos, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Por isso que trouxemos lá o ensinamento registrado em Mateus. Não é só Mateus que registra esse ensinamento importantíssimo do Cristo sobre a questão da vigilância, porque nós, no nosso dia a dia, não precisa estar no estado de vigília, que é desperto, desperta, para continuar emitindo os nossos pensamentos de interesse em situações, sejam A, B ou C. Não é verdade? Percebe que quando nós ouvimos certas colocações do tipo, faça a sua parte. Ah, mas eu sou uma gota no oceano. E Madre Teresa disse, se o oceano não tivesse essa gota, ele seria um pouco menor. Em uma gota. Não é assim? Mas eu sou... Mas é de importância fundamental essa vigilância, esse pensar bem, essa emissão de bons pensamentos dentro daquilo que nos seja possível, né, sem autoflagelação, mas dentro daquilo que seja possível, para que nós sejamos esta gota que não vai fortalecer este mar ainda de desconhecimento, que a gente chama de ignorância. Ignorância não é uma palavra agressiva, ofensiva, é desconhecimento. Quando nós estamos num mar de desconhecimento, se nós, por exemplo, é a mesma coisa em relação a trevas, né? As trevas não existem.
Na realidade, porque se você acende um objeto mínimo, elas simplesmente desaparecem. Ela é a ausência da luz. E você faz com que elas desapareçam com um objeto mínimo. Então, significando dizer que a ação do pensar bem, por menor que seja, menor tempo possível que seja, é exatamente trabalhar de forma a não engrossar determinados padrões existentes, por vezes dentro do próprio lar. Não é assim? Por vezes até dentro do próprio lar. No ambiente de trabalho, se nós trabalhamos fora do lar, né, e trabalhar fora do lar, você pode ser uma gerenciador do lar, né? Não necessariamente esteja em home office, estamos falando mesmo da atividade no lar. Se você tem uma atividade fora do lar, o ambiente que nós estamos nos relacionando, mas não só, no ambiente que nós nos relacionamos quando nós estamos movimentando o nosso veículo. Não é um ambiente? Não existem outras mentes, por vezes, com padrão mental deturpado, desequilibrado, promovendo situações para si próprio e para outros de risco. Percebe? A nossa tranquilidade, a nossa prece, a nossa vibração de paz influencia nesse ambiente que se move. Influencia, não é verdade? Nós somos criaturas que influenciamos. Vamos mais para frente. A ação dos nossos pensamentos sobre esses fluidos extrafísicos, a matéria que a gente, né, trabalha aqui, a gente chama de extrafísico, elas podem determinar a criação de forma, pensamento ou ideoplastia, que foi uma criação, porque o fundador da metapsíquica foi o Ernesto Bozano, e ele criou esse termo. Ele foi um prêmio Nobel da Paz de 1913, ele criou o termo ideoplastia, não é? Literalmente a plasticidade que tem os meus pensamentos, significando que para um pensamento criar essa ideoplastia ou essa forma pensamento, ele precisa se expressar com algumas peculiaridades que a gente trouxe aqui. Intensidade deve ser expresso com força de vontade. E repetitivo. Outro detalhe é persistência de um mesmo pensamento. Aquilo que começa a ganhar força em nós. Se for bom, continuemos, dando mais força, sermos mais persistentes sobre o ponto. Se não é bom, precisa cortar pela raiz o mais rápido possível para que ele não se torne um hábito. Porque depois está automatizado. Não é? Mas eu fui dormir, e aí quando eu durmo também fica o processo se repetindo, influenciando em nós e influenciando nas pessoas. Os fugazes, que a gente chama, é a mesma coisa que nós assistimos um filme, não é? As imagens são rápidas, não é assim? Quando você vê, as imagens são rápidas. Eles não têm potencialidade de formatação dessas ideoplastias ou dessas formas de pensamento. Mas quando a persistência, a gente trouxe até a parte técnica disso para a gente ver o que acontece. Eles vão levar algo que nos pertence. Isso aqui é a configuração que André Luiz traz, que nos interessa, é o segundo ponto. A configuração que André Luiz traz a respeito de nós mesmos, né? Que encarnado nós somos corpo físico, temos o duplo etérico, que é o que vitaliza o organismo físico, não é? O que dá vida. Sem ele, o indivíduo desencarna, não é? O perispírito, o corpo mental e o espírito. Nos interessa o duplo etérico, porque é ali que é a fonte de vida. É importantíssimo, porque se nós não tomamos os devidos cuidados conosco, é ali que nós afetamos. Nós minamos ele da seguinte maneira. Dois grandes potenciais de minar esse duplo etérico e reduzir a quantidade de período
da nossa existência, a gente não vem com data marcada. A gente não tem, não é produto de supermercado que tem validade. Né? Tem uma validade, a gente não tem validade. Via de regra, a gente devia estender as nossas existências. Lamentavelmente, André Luiz, pela psicografia de Chico, diz que nós encurtamos em muito. Em muito. Por dois fatores que nós temos certeza que já foram superados para os frequentadores desta casa, né, mãe? Mau humor e estresse. Se você tiver os dois juntos... Vai bater em todo mundo na 95. Não só. Não só. Mau humor e estresse, eles agem homeopaticamente ao contrário no duplo etérico, nas nossas energias. Vai minando. E as pessoas desencarnam antes da hora. A gente já deu 200 mil vezes essa informação. Desculpe, nós vamos dar de novo. Pega a mensagem Belarmino Bicas. Ele desencarnou 22 anos antes por ser mal-humorado. Que beleza? Quando você levantar de manhã, eu conheci gente, eu levanto cantando. Tudo bem que, né, as pessoas... eu não sou lá essas coisas, e as pessoas aprenderam a exercitar paciência comigo. Eu sou um abençoado, não é verdade? Mas eu levanto cantando. Você tem razão para não levantar bem? Pensemos, uma coisa tão simples. Você tem alguma razão para não levantar bem? É o que você não sabe da minha vida. Eu estou falando de despertar. Porque ao despertar, Emmanuel diz, através da psicografia do Chico, é a renovação da esperança do Criador na criatura. Você podia não ter despertado. A esperança do Criador na criatura. Você podia não ter despertado. Você pensou nisso? Sai do corpo. Aí você diz assim, quebrou a ligação. É assim simples. Morrer não dói. O que dói são aquilo que a gente não fez. É isso que dói. Assim. Acabou. Você tem alguma razão para despertar mal-humorado, mal-humorada? Quando o Senhor das nossas vidas está nos dando uma nova oportunidade, não seria um momento de gratidão? Você pode se expressar na prece, cantando, fazendo uma leitura agradável, ouvindo uma música agradável, do seu gosto. Não é? Ao tomar, se você gosta de tomar o seu café da manhã, ao tomar a gratidão de estar, né, se renovando energias. Isso aqui não é utopia, pessoal. Isso aqui não é coisa de espírito elevado, não. Isso aqui é coisa nossa. Você vai esperar ficar bom para fazer isso? Não vai ser bom nunca. Não é verdade? Se eu for esperar ficar bom para fazer o bem, não vou fazer o bem nunca. Porque o bem é exercício, a gratidão é exercício, vida positiva é exercício, bom humor é exercício. Mas sou mal-humorado, então você vai tratar de ficar bem-humorado. Porque agora você tem uma razão. Você vai desencarnar mais cedo, miserável. E não vai ser recebido por mentor e mentora, não. Você vai chegar lá, os mentores vão dizer, tá pegando mal, né? Mas é uma realidade. Está querendo o quê? Eu vivo de mau humor e aí eu saio do corpo e acho que tem quem de companhia. Percebeu? As energias que eu acumulo, as formas, pensamentos que eu mantenho, com um endereço que me pertence, porque quando eu emito e tenho persistência, sabe o que eu coloco junto? Fluido vital. É meu. Eu mando, tem endereço certo de volta para mim, inclusive. Está imantado com o nosso magnetismo. O mentor sabe de quem é. Esse aqui pertence do Humberto, esse aqui pertence da Maria, esse aqui é do João.
e faz conexão. Então, quando a gente olha, é interessante, nós trouxemos numa figura, mas nós somos criaturas assim, em matéria de energia, claro, né? Quando se pensa bem e se mantém a persistência do bom pensamento, nós somos criaturas assim. Espíritos que nos veem, claro que isso é uma figura, né? Espíritos que nos veem podem nos ver desse jeito, ou ao contrário. Né? Preferimos os aspectos positivos. Eles nos veem como um todo. A nossa aura irradia e tem nela os registros daquilo que nos interessa e que tem persistência. E o que acaba acontecendo que são conexões que nós fazemos. Enviamos esse material, essas formas que podem ter vida, caracterizados até mesmo como pessoas, e elas entram em contato com outras criaturas que se assemelham, reforçando nessas criaturas aquilo que é semelhante e retornando para nós, nos influenciando e tendo este padrão de contato. Isso somos nós, não é a ABC, somos nós. E a minha persistência, a nossa persistência, faz com que esse organismo montado, que tem uma característica própria, vá se fortalecendo e vá fortalecendo outras pessoas. Né? Olha que responsabilidade. Vai fortalecendo outras pessoas e volta para nós. Por isso que Emmanuel coloca bem, já foi apontamento nosso aqui, está no livro Leis de Amor, e diz assim, quando nós emitimos um pensamento, nós colocamos um agente energético na corrente da vida, que volta para nós enriquecido do bem ou do mal que nós desejarmos. Ah, mas é assim, sabe? Mas é um pensamento assim, eu não gosto de fulano, e aí fico lá, bom, ótimo, né? A gente vai mandando os petardos lá, que podem ser assimilados ou não, né? Mas eles são nós, eles nos pertencem. Alguma mente vai assimilar. Tenhamos dúvidas? Vocês viram lá no quadro, lá no desenho da dona Igorina Cunha, aquela camada que envolve o planeta? Aquilo lá é manutenção de quem? Das mentes que estão encarnadas e desencarnadas que dizem respeito à Terra. Né? É com isso aí que eu quero me conectar. E o bom é que nós temos consciência. Quando o André Luiz sai do corpo, porque a experiência do André Luiz é do André Luiz, ok? Não queira ficar com a dele, é só dele. Não é porque às vezes a gente tem a mania de querer, não, aí então tudo, as pessoas vão passar. Não, não vai, é só a experiência dele. Ele sai do corpo e ele não tinha nenhuma conexão positiva com ele mesmo. E ele não era qualquer um, hein? Ele foi Carlos Chagas. Né? Pega a biografia do cidadão que a gente vai ver quem foi esse cientista e a importância dele. Ele sai, mas que conexão que ele tinha relacionada a aspectos positivos nele mesmo? Nenhuma. Qual era a conexão, com que mente que ele tinha? Aquela turma neutra, não é? Neutra. Concorda? Você conhece gente neutra? Eu não faço bem, mas eu também não faço mal. Não, não é assim. Você está dando permissão para o mal ser feito. Porque quando eu não faço bem, eu dou permissão para que o mal ocupe espaço. Então é importante eu fazer o bem, por menor que seja, né? Através do meu pensamento positivo, da minha prece, seja o que for, para não dar espaço. Porque o mal, ele não, uma coisa que ele não tem é burocracia. Você já percebeu? Ele não tem burocracia, ele ocupa espaço. Ponto. Ele não pede para licença para entrar. Então é importante que a gente neutralize esses aspectos, seja da maneira que for. E é notável porque ele sai do corpo e o que ele tinha de conexão? Ele tinha um vazio. E aí ele se conecta com mentes que vivem para tomar conta dos outros. É o que é atribuído a Platão. Pessoas inteligentes falam sobre projetos. Pessoas comuns falam sobre coisas. E pessoas medíocres falam sobre pessoas. Não é fantástico? Então, qual a conexão com ele? Com mediocridade. E a mediocridade faz o quê?
acusa, suicida. Não foi isso? Veja lá o nosso lar. Suicida, acusa, não tem pena. Não tem pena, acusa. Pega a fragilidade do ser e espezinha. Não é assim? Por quê? Porque vive na mediocridade. Mediocridade é viver no meio. Essa conexão é feita por quê? Porque, ele não tem assistência. Não, é feita porque é o que estava vigindo na mente dele. Olha que fantástico. E essas conexões é a mesma coisa dos bonequinhos aqui. Os verdes com os verdes, os vermelhos com os vermelhos, os azuis com os azuis, né? E fazem um processo de troca dentro daquilo que interessa. Que isso aqui é fantástico. Os nossos interesses. E quando nós vamos tendo consciência, porque isso, doutrina espírita, na verdade, o Evangelho Redivivo, ele simplesmente nos desperta para nós mesmos, para a gente tomar conta de nós mesmos, e ao tomarmos conta de nós mesmos, nós contribuímos com o semelhante, fazendo essas ligações fantásticas, até porque tem um detalhe, tudo que a gente faz materializa primeiro na dimensão espiritual. Por isso que o projeto ele já existe na dimensão espiritual dependendo do interesse que a criatura tem. Ele já acontece na dimensão espiritual e o detalhe é que ele é visto. Por isso que, às vezes, determinados danos que vão se materializar na dimensão física são minimizados pelos mentores. A gente acha que não fazem nada. Minimiza a situação para que ela não tenha uma dimensão maior do que ela vai ter. Eles trabalham no sentido de que aquilo esteja bastante limitado, não permitindo que a influência tenha um escopo ainda maior do que poderia ter se deixasse a coisa largada. Não é genial? Por isso que às vezes você vê determinadas situações que ocorrem, que elas poderiam ter um desdobramento maior em matéria de calamidades, que elas são circunscritas. Porque há uma atuação, há uma limitação, da mesma maneira que há uma limitação na ação de cada um de nós. E essa condição de limitar ou ampliar no bem, limitar no que não é bom, diz respeito à vigilância que nós possamos ter sobre nós mesmos. Vamos pegar mais especificamente. As ideações, né, que nós temos, as quais criam formas, pensamentos, são influenciados por 3 fatores. E vejamos como são fatores que nos dizem respeito. Psicosfera ambiental, interferência espiritual e, evidentemente, planejamento reencarnatório. Ou seja, nem tudo é uma coisa, nem tudo é outra. Porque às vezes a gente tem mania de querer empurrar, porque isso é um processo de terceirização, de empurrar para os outros. Quando a gente tinha a figura do demônio, a gente empurrava para o demônio. Eu sou assim porque eu fui tentado. Olha que cômodo. Quando a gente virou espírita, a gente empurra para o obsessor. Na realidade, diz respeito a nós. Por quê? Porque, em essência, nós somos bons. E algo bom não pode admitir que não tenha absolutamente nada que não seja positivo em si mesmo. Por isso, a terceirização. Marido e esposa serve para isso, que é uma beleza. Bem que mamãe me avisou. Eu sou assim por causa sua. Devia ter ouvido mamãe. Terceirização. Porque essa é a maravilha que nós somos. Gente boa. Em desenvolvimento. Por isso que às vezes a gente dá as cabeçadas que dá.
tem gente que dá cabeçada maior do que a gente, né? Que tem ainda, não tem domínio sobre si mesmo, já não é mais o nosso caso, significando que nós não somos privilegiados nem tampouco privilegiadas. Só significa que nós temos mais responsabilidade a começar de nós mesmos. Não é privilégio, a responsabilidade é começar de nós mesmos. Que nós temos, né, uma luz que nos ilumina e que a gente pode, olha, fantástico, dividir. Vamos ver esses 3 aspectos. Psicosfera ambiental. Conjunto de todas as ondas mentais do meio em que nós nos movemos e nos relacionamos. A música que a gente ouve, o que nós lemos, programinhas que a gente assiste, filme, ondas produzidas pelos pensamentos que veiculam a atmosfera psíquica que nos envolve. Olha que simples. Assista a um filme daqueles policiais que o cidadão faz desencarnar todo mundo e ninguém tem família, já percebeu? As pessoas que ele desencarna, ninguém tem família, ninguém tem amigo, não tem ninguém. Aí ele desencarna todo mundo. Você assiste um filme desse e vai dormir. Você acha que você sai do corpo e vai para onde? Para o nosso lar? Não, você vai para um umbralzão, porque você está dentro daquela estrutura, né, de violência, de crime, né, não é uma realidade simples. Simples. Você vai dormir de que maneira? Você vai em paz para a cama depois de uma coisa dessa? Assistam uns filmes de guerra, bastante violento, etc. Depois você vai dormir. Você acha que você vai para onde? Você sai do corpo e faz o quê? Por quê? Porque a gente fica sendo influenciado ou influencia. Esse é o ponto, essa é a psicosfera que a gente vive. Então, viver aqui, viver ali, não, a gente já vive. Não, se sair do corpo, não, a gente já vive. A realidade do céu, inferno, purgatório, é uma realidade da criatura, aonde ela esteja. Por isso que Jesus vai dizer, não adianta você procurar o reino dos céus aqui ou acolá, porque ele está dentro de vós, desde que você desenvolva ele. Né? Só faltou Jesus dizer isso, sabe? Desde que você desenvolva ele. Porque é o estágio que a criatura vive. Essa é a psicosfera. Que tipo de música você ouve? Não, eu gosto de ver aquela... Tá bom, então é isso aí, né? Mas eu não gosto de clássico. Tá bom, você não precisa gostar de clássico. Mas também, né? Ouça alguma coisa que te traga paz. Paz. Por quê? Porque aí eu vibro paz. Você não vibra paz na música? Quando a música te toca, o que te move? Esse é o ponto. O que te move? Você faz uma leitura, o que te move? Você assiste um programa, um filme, uma peça, o que te move? Qual é o link que eu faço? Com que personagem eu me identifico? Tinha lá um fofoqueiro, chamou muita atenção, né? É esse link, percebe? A gente faz. A gente projeta. Por isso que Jesus não recomendou, olha, corta isso, corta aquilo, toma atitude. Não, vigilância. Mas faz o seguinte, ora, porque orando você aumenta a capacidade de vigilância sobre você mesmo. E aí você passa a ser cada vez mais objetiva. É isso. Mas tem outro detalhe. Interferência espiritual. Essa a gente pega de mão cheia. Isso porque espírito assim, espírito assado, etc. Né? Decorre do tipo de frequência que a gente envia ao cosmos. O que eu emito e qual é o link que eu faço? Que tipo de sintonia, que tipo de espírito se sintoniza comigo? Não é desencarnado, é espírito de encarnado, de desencarnado. Quem é que se associa comigo mentalmente? Então o que acaba acontecendo? Uma elaboração mental saudável, útil, etc., quem é que vai nos atender? A gente se conecta com gente do bem. Estejam essas pessoas encarnadas, desencarnadas, por isso que semelhante atrai semelhante. A gente se conecta com mentes que vibram bem. Nós somos emissoras de saúde e logo recebemos saúde. Não quer dizer que não tenhamos problemas, mas eles são mais administráveis.
Porque às vezes a gente vê gente que está passando por uma enfermidade extremamente séria, que vai chegar ao desencarne, e você vê uma atitude diferenciada nessa pessoa, e às vezes outros com problemas menores, extremamente revoltados ou revoltadas por aquilo que está passando. Né? Que tipo de conexão está sendo feita? E, finalmente, planejamento reencarnatório, que é um esboço que a gente faz. Nós não fazemos, né? O destino não é traçado, ele é tracejado. E a gente completa ou não. Lembra da brincadeirinha da forca? É exatamente isso. A gente completa ou não. Como é que eu vou completar o meu planejamento? Como ele não é muito amplo, tem muito espaço vago, a gente precisa estar vigilante. Porque ele tem espaço vago. Não tem? Ele tem espaço vago, ele tem conexões de outras existências. Pegue lá o livro, nos ocorreu agora, Vida e Sexo de Emmanuel. Ele diz assim com clareza: é óbvio que você vai encontrar pessoas muito amadas, pessoas que podem ter sido sua filha, seu filho, sua esposa, seu marido, seu namorado, sua namorada. É comum que você encontre, não é? Não quer dizer que você vai se apaixonando com todo mundo, que você está encontrando as pessoas, etc., que você conversa, ok? Mas daí a se envolver, fantástico, não? Vai uma coisa que se chama livre-arbítrio. É óbvio que você tem conexões, mas daí a se envolver. Por isso que Jesus, sabendo que o ponto do espírito é ainda a fragilidade, que é o ensinamento dele em Mateus, de que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, porque ainda tem certo grau de influência sobre, eles recomendam a vigilância e a oração. E o Ernesto Bozano, que a gente citou logo a princípio, nesse livro Pensamento e Vontade, que é de 1970, ele vai nos dizer a respeito, ele fez o seguinte: ele pegou médiuns videntes e pediu para os médiuns videntes descreverem as ideoplastias daquilo que eram visto nas pessoas. Olha que coisa interessante. Preocupações com negócios. As pessoas emitem filamentos espiralados. Preocupações com negócios. Os médiuns iam descrevendo. Outro detalhe: sentimentos de ódio. O indivíduo fica mandando projéteis em relação à mesma coisa, que fica se atirando na direção do indivíduo, das pessoas, ou da situação que ela odeia. Fica emitindo, e obviamente que eles ricocheteiam. Mas é emissão em tempo integral. Outro aspecto: sentimento de cólera, são energias em zigue-zague. Obrigado. Eles vão se... Quando você tem em zigue-zague, eles vão fazer o seguinte. Olha o nível de interferência. Percebeu? Vai assim, vai interferindo e recebendo, claro, interferências. Isso somos nós. E ele fez com uma série de médiuns totalmente em separado, vendo essas situações, porque é um trabalho de pesquisa. Outro detalhe: sentimento de ambição ou de usura. Se vê garra retorcida, como se estivesse tentando agarrar um objeto cobiçado. Às vezes vai para a matéria, às vezes vai para o corpo. É tão intenso que vai para o corpo. Não significa que pessoas que têm problemas tenham essa relação, mas às vezes vai para o corpo. E outro aspecto também interessante que ele fala é que o sentimento de medo tem substância pardacenta, como se fosse lama. Mas isso não é só a emissão, é o envolvimento que acontece, que fica impregnado em nós. Percebeu? Imaginemos Jesus. O tipo de emanação energética que ele tinha.
a ponto daquela moça que era hemorroíça, né, que ela tinha um processo de hemorragia. Então a menstruação dela era hemorrágica. E havia um preconceito na época que a moça que tinha um processo hemorrágico na menstruação, ela na verdade tinha influência do demônio, por isso que ela sangrava tanto. Imagina o absurdo. E a moça faz o quê? Se eu tocar na veste dele, eu serei curada. E aquela multidão toda que estava em volta, ele pergunta, quem me tocou? E os apóstolos dizem, mas Senhor, todo mundo está te tocando. Ele disse, não. Alguém me tocou de forma diferente. E está lá no Evangelho, porque saiu virtude de mim. Ou seja, é tão interessante notar que a própria física quântica já diz que o observador modifica o resultado do experimento. Significando dizer, está totalmente contrário ao que a medicina tradicional ainda nos traz hoje. Significa dizer o seguinte, é tão fantástico que ele, quando ela toca nele, que ele diz, quem me tocou? Os apóstolos dizem, ela se apresenta, diz, fui eu. Não tocou nele, tocou na veste dele. Na ponta, né, que ela toca e ela fica curada imediatamente. E ele diz para ela assim, minha filha, tua fé te salvou. Né, ou te curou, vai e fica curada da tua moléstia. Esta primeira frase, ela não é para a moça lá, ela é para qualquer um de nós em qualquer tempo da nossa existência. Se você pegar o livro A Gênese de Kardec, ele vai explicar como é que o processo acontece. Quando nós oramos, não precisa tocar nada. Quando nós oramos, nós porque tudo no universo e nas suas dimensões, ele é sustentado pelo amor de Deus, pela energia divina. A gente está usando aqui a figura de Jesus. Quando nós oramos, ou quando ela faz o toque ali, né, para o exemplo, simples exemplo, a sua oração, a sua fé, a nossa oração, a nossa fé produz isso. O que nós fazemos? Se tudo que está no universo e nas suas dimensões é o amor, nós é que abrimos o canal. Nós fazemos a ligação. E essa energia, o fluxo para nós, vai depender exatamente da nossa confiança. Então, tudo que está é o amor de Deus. A gente faz a conexão e o volume de captação depende da confiança que nós tenhamos, primeiro em nós e, claro, na relação com a divindade. Por isso que as mesmas enfermidades em criaturas, umas se curam muito rápido e as outras às vezes nem se curam. Porque é exatamente esta relação. Claro, a medicação ajuda, evidente, mas ela não resolve por si só. Tem essas conexões que nós fazemos. Quanto maior a nossa confiança, mais nós fazemos com que esse fluxo seja aberto, mais nós captamos. Então não é a vontade divina, é o bem para nós sempre. E aí, certa feita, eu também, com essa boca grande que Deus me deu, devia ter ficado calado, mas eu estava no dentista e ela me deu a oportunidade de falar, não é? Porque a única maneira de calar a boca de um expositor é ir no dentista. E às vezes você tem uma dentista que conversa muito, você fica... Né? Que é uma loucura isso. Tem que ser uma tortura. A pessoa está te torturando. Aí, não é verdade? Porque como é que você vai responder? Então o fato é complicado. Mas ela deu a oportunidade, eu disse, foi com um paciente que eu conheci Jesus. Eu disse, mas que beleza de paciente deve ser esse, não é verdade? Que trouxe Jesus junto, que não é para qualquer um, hein? Para pensar. Né? Mas que maravilha, se você conhece Jesus, umas cacetadas lá com ele. E aí ele disse assim, pois e porque Jesus é tão bom, não é?
Aí eu viro para ela, disse, é verdade. E ele não é melhor comigo porque eu não deixo. Foi uma frustração. Mas depois eu parei para pensar na frase, e é verdade. Ele não é melhor porque eu não deixo. Não é fato? Por que eu não deixo? Porque às vezes eu sou negativo diante daquilo que está acontecendo. Porque às vezes, porque eu sou normal, você sabia, não? Porque às vezes eu vejo a situação e me empolgo muito com a versão que está sendo dada. Porque não pode não ser a verdade, é uma versão. Não é isso? Você assiste um canal, dá uma versão, você assiste outro, dá outro. Você lê um periódico, ele dá uma noção, dá outra. Então, às vezes, a gente se deixa se envolver. Não é? O problema, de repente, da saúde desse ou daquele, às vezes a gente deixa se envolver. Ele não é melhor que a gente porque a gente não deixa. Percebeu essa relação da mulher com ele? É abrir o canal. Abre o canal que flui e nos estimula ao criação de formas, pensamentos, ideoplastia, a gente chama do jeito que quiser, a coisas positivas. E a gente recebe aquilo que dá. Por isso que em qualquer tempo não dá outra. É a terapia do Evangelho. Não é a busca diária, a busca regular, né, dentro das nossas possibilidades, da gente fazendo uma mudança, da gente tendo um pouco de vigilância. Não é uma coisa de um momento, é dentro das nossas possibilidades. Um passo de cada vez. Geralmente que começa a caminhada, não é verdade? E quando a gente dá impulso inteligente, a gente sai correndo. Não é assim? Porque uma coisa é o instinto, que é uma perna na frente da outra. O outro é impulso inteligente. Então, aproveitando o que o nosso colega nos diz, se cabe a nós caminhar, dar um passo de cada vez, cabe a nosso nível de inteligência, que é brilhante, se quiser apostar a corrida. Apostar a corrida para ser melhor. Apostar a corrida para ter paz. Falando em paz, muita paz a todos. Agora não muda mais. Muito obrigado, Humberto. Excelente. Como sempre, muito obrigado pelos teus ensinamentos aqui. Antes de eu passar para a parte dos passes, eu queria